Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Caprice, professora formadora de estágio supervisionado. Neste semestre nós estaremos juntos com a disciplina de estágio voltado para a educação infantil 1. Eu sou professora da Universidade Estadual de Goiás, atuo presencialmente no campus de Lusiânia e também agora estou auxiliando aí algumas atividades junto ao CEAR. Nesse sentido, eu tenho mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Goiás e sou doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília. As experiências que pretendo desenvolver junto a vocês na disciplina de estágio estão voltadas para a ambientação da escola neste primeiro momento. Então, nós traremos algumas experiências, alguns trabalhos já realizados em outros momentos com o curso presencial. Agora nós estaremos voltando esses trabalhos para a modalidade à distância. Então agora vamos falar do estágio supervisionado em docência na educação infantil 1. O que seria o estágio supervisionado? O estágio supervisionado é uma atividade prática, uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de pedagogia e que tem uma carga horária específica para alunos nesta modalidade, tá? Então, o estágio supervisionado, ele é uma atividade prática que insere ali, de certo modo, as disciplinas teóricas do currículo do curso. Então, o aluno, ao ir para campo, ele precisa já ter desenvolvido pelo menos 50% da grade horária das disciplinas, da carga horária das disciplinas, para que ele tenha subsídios para realizar suas atividades em campo. O estágio na educação infantil. Então, neste primeiro momento, os alunos realizam no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Goiás o estágio com a educação infantil. O que seria educação infantil? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil ela atende crianças de 0 a 3 anos na creche e de 4 a 5 anos na pré-escola. Alunos de 4 a 5 anos que tenham ali, que não tenham completado, no caso de crianças já com 6 anos, ainda 6 anos de idade. Então, esses 6 anos de idade, como que seria? Crianças que nascem, que fazem 6 anos de idade até 31 de março, eles são inseridos no ensino fundamental. Então, a gente vai atender crianças de 0 a 3 na creche e de 4 a 5 na pré-escola. O que vocês precisam se atentar na realização desse estágio? Que você pode escolher uma escola de educação infantil que atenda esta modalidade, ou seja, tanto crianças de 0 a 3, como crianças de 4 a 5 anos. No entanto, precisa ver a abertura dessa escola. Essa escola pode receber você, né? Como que eu vou chegar até essa escola? Você vai receber alguns documentos para que você se apresente nessa escola e realize assim seu estágio supervisionado. Por que o estágio é supervisionado? Porque você terá acompanhamento de professores que farão tanto o seu acompanhamento em campo, quanto o acompanhamento também online. Então, nós contamos aí com equipe, com tutores, professores formadores, professores que acompanharão vocês nos estágios e também os tutores. Então, você estará tendo o seu trabalho supervisionado de fato. Outra questão importante que você deve analisar é a questão da escola, né? Então, você vai se apresentar na escola campo, você vai receber suas fichas, você escolheu a escola X para comparecer. Então, você vai até essa escola, se apresenta, fala do que será desenvolvido e observa as atividades. Observe que você vai, ao analisar o currículo do curso de pedagogia, você vai notar que você tem destinado 2 anos para o estágio supervisionado. Então, o que você vai observar neste primeiro momento? Atividades orientadas de estágio em educação infantil e tem o estágio na educação infantil, né? O estágio na educação infantil 1. Quando você vê estágio supervisionado em educação infantil 1, você precisa entender que você vai realizar o estágio nesta escola no âmbito da observação. Então, este primeiro momento, que são destinados 6 meses, o primeiro semestre de estágio, que acontece no 3º ano do curso, você vai fazer o quê? Você vai na escola, conhece a escola, conhece os professores,
verifica quais as atividades que a escola desenvolve, quais os projetos. Esse período nós chamamos de período de ambientação na escola campo. Então, nesse período, você conhece todas as pessoas ali envolvidas, tá? Além disso, um fator importante que você deve analisar é como que essa escola ministra seus projetos e atividades. Um documento que você não pode deixar de analisar nesse processo é a proposta pedagógica. Então, você vai destinar vários momentos para leitura e estudo da proposta pedagógica. Você vai observar que você vai fazer várias atividades em que você vai responder como que essa escola ocorre, como que essa escola funciona no dia a dia, tá? Como que é o prédio, se o prédio é adequado. Em outro momento, você vai assistir um outro vídeo com o professor Ronaldo Rodrigues, que vai te dar alguns direcionamentos acerca desse estágio. Ele que tem muita experiência no acompanhamento dos alunos em campo, falará também um pouquinho para vocês mais sobre ambientação. Agora, nós falaremos sobre os campos de estágio. Quais são os campos de estágio? Os campos de estágio são as escolas campo que atendem crianças ou de 0 a 3 ou de 4 a 5 anos. Um fator importante: professora, posso realizar meu estágio apenas em escolas públicas? Não. Você pode realizar seu estágio tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Agora, fica a sua escolha, né? Você pode ir numa escola próxima à sua casa, próxima ao seu trabalho. Hoje nós temos também uma parceria com as escolas do Distrito Federal. Então, você que mora na região do entorno sul ou no Distrito Federal, você pode também comparecer em alguma escola e realizar o seu estágio. Qual a carga horária da disciplina? Observe que a disciplina de estágio supervisionado possui uma carga horária de 100 horas aula. O que você deve se atentar? São 100 horas aula, mas essas 100 horas, elas não são todas destinadas às atividades em campo. Você precisa entender que mais de 50% dessa carga horária ela é destinada para a construção de relatórios, realização de leituras, construção de fichas. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa ir realizar o mínimo ali de carga horárias destinadas na sua ficha de estágio. Terá descrito o número de horas que você precisa realizar na escola campo. Realizando aquele número de horas, as outras horas você vai destinar para essa construção. Além disso, você vai participar dos fóruns, dos chats, das atividades online e dos encontros presenciais, tá? Então, fique tranquilo em relação à carga horária, porque quando você vê 100 horas aula, você precisa entender que são 100 horas para todas as atividades que envolvem o estágio supervisionado. Então, é essa questão que alguns alunos estão em dúvida e que eu já respondi. Outra questão muito importante e que as pessoas fazem com frequência é essa aqui. Se já sou professor, ainda preciso realizar o estágio supervisionado? Se você já é professor, você precisa realizar o estágio supervisionado sim. Como eu disse no início, a disciplina de estágio é uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de pedagogia. Então, o que você precisa entender? Você pode diminuir a carga horária em até 50%. No entanto, você precisa realizar. Um fator importante que deve ser analisado por você é se a área que você atua como professor é a área de atuação do estágio. Por exemplo, se você é professor da educação infantil, você pode diminuir até 50% da carga horária do estágio em educação infantil. No entanto, se você é professor do ensino fundamental anos iniciais ou dos anos finais, neste momento destinado ao estágio da educação infantil, você não poderá diminuir a carga horária para o estágio na educação infantil. Então, isso deve ser bem esclarecido para que você não caia no erro de pensar que, por ser professor de uma outra área de abrangência, poderá diminuir a carga nesta área de abrangência. Então, neste primeiro momento de estágio, que é no primeiro ano, você vai realizar todo o estágio na educação infantil. Se você atua neste segmento, você poderá diminuir 50% até 50% da carga horária do estágio.
No entanto, para que você faça essa diminuição, você precisará apresentar ou carteira de trabalho, declaração do local de trabalho, que justifique também esta diminuição de carga horária. Outro fator importante que eu gostaria também de falar com vocês nesse momento é sobre mesmo a prática do estágio. Como nós falamos no início, o estágio supervisionado na educação infantil, ele atende a esse segmento aí bem específico, que é de crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos. Você vai observar na rotina da escola que muitas coisas podem acontecer quando nós tratamos de crianças pequenas. A educação infantil, anteriormente, ela não existia no aspecto legal. Você que já fez a disciplina de políticas educacionais, você deve ter visto que a educação infantil ela só foi incluída na legislação brasileira a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Este foi um marco histórico para a educação infantil. Antes disso, era muito comum nós vermos por aí instituições que não tinham esse aspecto voltado para a educação. A educação infantil era voltada mais para o sentido do cuidado. Outras questões relacionadas ao currículo, propriamente a educação escolar, elas não eram verificadas. Então você vai observar que hoje crianças pequenas, ainda de 3 anos, elas começam a ter algumas noções importantes da educação infantil. Algumas nomenclaturas elas são diferentes. Então, você vai ver, por exemplo, no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, alguns aspectos interessantes que mostram que a criança vai aprender sobre o mundo social, o mundo natural, o mundo dos números e o mundo das linguagens, que diz respeito à língua portuguesa. Então, não é que a criança aprende a ler e a escrever, mas ela aprende a se inserir no mundo em que ela vive. Ela aprende a conviver com o outro, ela aprende a brincar, a partilhar. Então, você vai observar neste primeiro momento várias questões inerentes a esse cotidiano escolar. Então, você tem que ter muita atenção com o que deve ser feito. Observe como o professor atua, troque experiências, leia livros, estude e se prepare para esse momento. Não vá para a escola de qualquer maneira. Pense, reflita sobre essa prática, faça um estágio com consciência. A gente costuma ver em algumas instituições alunos que vão para campo, muitas vezes não fazem esse estágio com o cuidado que ele merece. A nossa preocupação como professores da universidade é que vocês possam aproveitar este momento, indo para a escola campo, conhecendo a escola, analisando a proposta pedagógica, pensando nessa criança que está lá do outro lado, essa criança que hoje você vai atuar como estagiário e amanhã você pode atuar como professor. Então, como esse cuidado deve ser feito? Então, comece a observar isso. Observe também a faixa etária destinada. Então, você tem aí várias idades que você pode participar neste primeiro momento. Então, você pode ir para escolas que atendem apenas crianças de 0 a 3 anos ou outras escolas que atendem a pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Então, observe as atividades. Se você for para uma escola que atende todas essas áreas na educação infantil, será melhor por quê? Porque você vai ter ali várias experiências, como que uma criança de 1 aninho é atendida, como uma criança de 4 anos ela é atendida. Então, tenha esses cuidados. Aproveite esse momento e eu desejo tudo de bom para você nesse momento do estágio supervisionado. E até mais.